No vídeo de hoje a gente vai falar sobre a Viúva de Ferro. Oi gente, eu sou a Kellen, como é que vocês estão? E o vídeo de hoje é vídeo de resenha de lançamento do ano passado, que eu falei muito aqui nos vídeos, que eu queria muito ler, então foi um lançamento muito aguardado pra mim. E eu vou trazer tudo o que eu achei pra vocês, podem ter certeza, e sem spoilers, tá bom? Então antes da gente começar, eu quero pedir pra você se inscrever no canal, curtir o vídeo, compartilhar o conteúdo com outros amigos que também gostam de literatura, tá bom? Me sigam nas outras redes, Instagram, Twitter, o blog que eu posto semanalmente. Os links estão todos aqui na descrição do vídeo. Também tem o link de compra da Amazon deste livro e o link geral. Vocês podem comprar qualquer coisa com o meu link que vocês vão estar contribuindo para o meu trabalho, tá bom? Então vamos começar falando deste livro. Primeiro eu quero mostrar a edição. A edição é muito bonita, a Intrínseca acertou em cheio. Na capa, na textura da capa, que ela é diferenciada, tá? A textura. E a capa tem tudo a ver com a história, tá? Eu marquei bastante coisa. Foi um livro que eu comecei a ler e eu não conseguia parar de ler. Fazia muito tempo que eu não achava um livro que me deixasse tão viciada na leitura como A Viúva de Ferro deixou, tá? E foi a primeira obra que eu li da Shiran e eu fiquei sabendo que este foi o primeiro lançamento dela. Então é o primeiro livro que ela lançou, ela tem vários outros livros. E ela tá começando a lançar uma nova série também pela Intrínseca, que essa é uma série. A Viúva de Ferro é uma duologia, tá? Eu já vi a capa, que vão sair a segunda, o segundo volume, né? Ela é uma dourada e tal, então assim, a gente só não sabe a previsão de quando que vai estar saindo aqui no Brasil, mas já tem a capa do segundo livro. Então, antes da gente começar, eu quero contextualizar vocês numa coisa muito importante. Quando vocês forem pegar esse livro para ler, tenham em mente que sim, é uma fantasia, só que ele não tem o objetivo de outras fantasias. Que normalmente quando você lê uma fantasia, você encontra uma mocinha ou um mocinho e tal, que eles vão passar por várias coisas, vão amadurecer e vão se tornar pessoas melhores. A maioria das fantasias tem esse objetivo, você se tornar uma pessoa melhor ou trabalhar a questão de valores e tal. Não é o objetivo desse livro. O objetivo desse livro é contar a história de uma vilã. Sim, gente, isso devia ter sido, sabe, panfletado na divulgação desse livro, entendeu? Eu acho que muita gente, como eu, pegou o livro pensando que era uma coisa e era outra. Sim, tem várias coisas que inovam nesse livro, vou contar tudo pra vocês. Mas, assim, o ponto principal da narrativa é esse. A gente vai ver a construção de uma vilã, tá? A Zeitan é a protagonista do livro e ela tem algumas pessoas chaves ao longo da história que vão se ligar a ela de forma especial, formando um triângulo, que é o Izzy e o Li Shimin, tá? O Izzy, ele é um amigo que ela encontrou na vila dela, na floresta, um filho de um nobre muito poderoso, o quinto filho, vamos assim dizer. E, assim, ele segue as coisas que o pai manda por imposição. Então, ele sempre anda extremamente nobre, bem vestido e tal. E a gente vê que é aquele contexto realmente da China, de pessoas com cabelos longos, tanto os homens quanto as mulheres, né, cabelos compridos e tal. Então, assim, tem umas vestimentas muito específicas desse povo. E a gente vê a história da humanidade dentro de um contexto distópico, de que aconteceu uma invasão alienígena e que dizimou muito da população e que eles desenvolveram um sistema de crisálida para sobreviver. O que são crisálidas? Eles basicamente pegavam alguns inimigos mortos, a carapaça deles, sabe? Que eles se chamam unduns. Pegavam essas carapaças e transformavam elas em crisálidas, que eram monstros, assim, grandes, tipo grandes robôs, assim, se a gente for colocar de uma forma mais simples, são grandes robôs que podem ser metamorfoseados para várias transformações, tudo movimentado pelo Ki, que é a energia, né, vital das pessoas. Então tem pessoas dentro desse livro que têm altas energias Ki, e normalmente os pilotos são homens, e eles têm que fazer um balanceamento entre a energia Yang e Yin. Então tem a concubina que entra com ele, que é a energia Yin, então eles têm um equilíbrio
E aí, com este equilíbrio, eles colocam a Crisálida em funcionamento para atacar os Unduns quando eles atacam eles. Então, é como se foi construída uma muralha de proteção ao redor das cidades e vilas, né, para proteger eles. A gente tem dentro de um contexto que há 200 anos atrás eles perderam uma grande batalha para os Unduns e eles pegaram uma grande parte do território deles e eles querem reaver esse território. Então tem essa falta de equilíbrio, né, dessa luta que rolou, essa perda muito grande e que eles até hoje eles não conseguiram recuperar. E onde a Zeytan entra em todo esse contexto? Ela é uma filha humilde de uma família humilde, de uma vila muito, muito simples, que planta arroz e tal. E o que acontece? As famílias pobres, como a família da Zeytan, normalmente vendem as filhas para o governo para se tornarem concubinas e ficam recebendo salários enquanto elas estão vivas, porque a morte de concubinas é muito comum. Durante uma batalha, o Ki do piloto acaba matando a concubina. É mais ou menos isso. Porque, na verdade, elas são para equilibrar o Ki delas. É para equilibrar o Yang, tipo, a força boa, a força má, tipo, o lado bom, o lado ruim, tipo, energia negativa, energia positiva. É tipo isso que é explicado no livro. Então, assim, eles acabam consumindo toda a energia delas e elas acabam falecendo durante a batalha. Então, isso é muito comum, as concubinas morrerem. Então, elas, pela sociedade, elas praticamente são descartáveis. E quando isso acontece em batalha, a família é altamente recompensada. Então, as filhas mulheres, elas são muito menosprezadas dentro dessa cultura. E toda a estrutura patriarcal que é movimentada dentro deste livro é tudo para oprimir as mulheres, de todas as formas possíveis. Até quando elas se casam, ou são vendidas para serem casadas, né? Elas são bem massacradas pelos próprios maridos. Então, isso é bem triste de ver. Inclusive, tem um relato de que a própria Zeytan teve os pés quebrados, como era o costume da época, para que ela entrasse naquele sapatinho de lótus. Se vocês pesquisarem no Google, vocês conseguem ver os pés deformados das mulheres. Zeytan tem esses pés desde os 5 anos. Então, os pés dela não se desenvolveram, ela anda, às vezes, com uma bengala e tal, com um bastão, para ela se apoiar melhor no chão, porque até para pisar é doloroso. Então, ela tem 18 anos, tá? E dentro desse contexto, ela ainda faz escaldapés todas as noites, porque a carne dela começa a apodrecer. Então, gente, é uma situação muito, muito triste e muito opressiva para as mulheres de uma forma geral, tá? Sejam elas casadas com altas pessoas do governo, pessoas de credibilidade ou pessoas simples, tudo é ruim para a mulher. Ela não tem opção, ela não tem direito à fala, ela não tem direito a absolutamente nada. E a Zeytan reclama muito sobre isso. A gente lê a sinopse e vê a questão de haver um falecimento na família dela, que a irmã dela foi ser concubina de um piloto general e ela morreu, mas não morreu em combate, então a família não recebeu uma indenização. Isso deixou a família muito revoltada e pressiona a Zeytan para ela se alistar. Então a Zeytan começa a nascer aquele sentimento de vingança, que a irmã mais velha dela faleceu por nada, não lutando, provavelmente alguém matou ela, ninguém explicou o motivo por que mataram ela. Então, assim, é muito interessante a forma como a Zeytan lida com isso. Ela toma uma decisão sozinha. Ela vai se candidatar a ser piloto concubina deste mesmo general e vai matá-lo. Esse é o objetivo dela. Então ela arma toda uma situaçãozinha, coloca um grampo especial no cabelo que tem uma navalha. Então ela tem todo um plano para matar esse piloto general, que é o Yang Guang. E ele tá no top da categoria dos pilotos com uma energia Yang mais forte, né? Assim dizer. Então, assim, a família dela super apoia essa decisão dela. Aí o Izzy, quando fica sabendo, já é tarde demais, né? E ele tenta, mas não consegue impedir com que ela vá se tornar piloto concubina desse piloto. E, assim, acontece várias situações, ela acaba no processamento, no processo mesmo, de descobrirem quanto de energia de quanto que ela tem, descobrem que ela tem mais de 600, o que a eleva a categoria de consorte, ela não é mais concubina, ela é uma consorte.
Então, e tem a categoria princesa também, tá, gente? Tem a princesa de ferro, tem a consorte, tem a concubina. Então, ela é levada à categoria de consorte. E acontece várias situações aqui até que ela entra em combate com o piloto. E não era bem o que ela queria matar ele antes, né? E ela já viu que, pô, vou morrer agora. Só que ela é uma pessoa que tem um espírito muito forte. Então, enquanto eles estão lá na crisálida, muitas coisas acontecem. Ela tem acesso aos pensamentos dele, da mesma forma que ele tem acesso aos pensamentos dela. Então, se você parar pra pensar, essa união entre piloto e concubina, ela é muito profunda, porque as mentes se entrelaçam, não só os quis, tá? E o piloto acaba sendo, como uma energia mais forte, ele acaba dominando em cima da mulher. Então, por isso que acontece disso. Mas o que aconteceu com a Azeitã? Ela entra em conflito com ele dentro da mente dele e ela acaba vencendo. Então, ela se torna a viúva de ferro. Mas, gente, isso é bem o início do livro, entendeu? Então, daí pra frente, é toda uma construção de o que eles vão fazer com essa mulher que tinham que abaixo do general e conseguiu matar ele em combate. E tomou o controle da crisálida. E, tipo, dizimou geral dentro daquele ambiente de guerra. Então, assim, tem muitas coisas que são levadas pra frente. Algumas transmissões dessas batalhas eram ao vivo, então as pessoas viram as coisas acontecendo. A história toda é muito frenética, então você fica muito conectado. Então, quando ela se torna viúva, o conselho lá de sábios, eles têm uma decisão de emparelhar ela com Li Shimin. Quem é o Li Shimin? É o piloto no top categoria. Ele é um ex-presidiário. A gente diz ex-presidiário porque ele está numa tarefa alternativa. Ele continua sendo presidiário. Ele é um cara que matou a família dele. E é explicado isso mais pra frente, por que ele matou. Ele matou toda a família dele. E por isso ele foi condenado à morte, mas antes não é explicado exatamente como isso aconteceu, como verificaram que o Ki dele era muito alto. O Ki dele é tipo uns 18 mil, é muito alto, sabe? Acho que do Yang, eu não sei se é 8, uma coisa assim, mil. Então assim, o dele é absurdamente alto. Ele já tá vencendo aquelas disputas de piloto pra saber quem é o melhor, quem é o rei dos pilotos, né? Há muito tempo já, tem 2 anos seguidos que ele, né? E dizem que a vida útil de um piloto não é muito longa. É como se ele vivesse até os 25 anos. Então, querendo ou não, o governo tenta fazer essa parte como é que eu posso dizer? Do serviço deles que seja glorioso, que seja cheio de dádivas e tal. Mas como ele é um prisioneiro, ele não recebe nada. Então, assim, as coisas para ele são bem complicadas. E todo o livro é contado pela Zeitan. Não há nenhum trecho que não é narrado por ela. E isso eu me senti um pouco... Sabe quando você sente que você tá perdendo alguma coisa? Por causa dessa narração ser toda por ela, eu acho que muito do personagem do Li Shimin e do Izzy ficou subaproveitado, sabe? Eu sei que ela é a protagonista e tal, mas mesmo assim, eu queria saber mais, sabe? Enquanto você lê, você quer saber mais sobre os outros personagens e acaba que as informações que você tem sobre eles é limitada. Então essas crisálidas, elas têm várias formas. Tem a raposa de 9 caudas, que é desse Yang, né, que a Azeitã ceifou. Tem a da tartaruga marinha, tem do pássaro carmim, que é do Li Shimin. E todas elas são temáticas, tá? Só pra vocês entenderem mais ou menos. Então, assim, a gente tem todo esse contexto, que de repente ela vai ser emparelhada com Li Shimin, e a história vai seguir pra ela ter essa construção. Então, inicialmente, a Azeitã, ela estava completamente decidida a matar o piloto Yang e sofrer as consequências. E quais seriam as consequências? Ela seria morta e 4 gerações da família dela seriam mortos. Então ela iria matar toda a família dela. E a família dela, ela não tem um bom relacionamento. Ela gosta da mãe e gosta da avó e sente que elas são muito oprimidas pela família, sabe? Mas ela estava disposta a fazer tudo isso. Ela já estava decidida a isso, né? Então, quando eles viram que poderiam reaproveitar ela, nada aconteceu com a família dela. E aí, o objetivo de vida dela muda. Ela quer sobreviver. Sobreviver a todo custo, porque
ela acha que o Li Shimin vai matar ela dentro da crisálida. Então tem toda uma situação até eles começarem a se conhecer melhor e ela descobrir quem é ele. E o Izzy também fazer suas manobras para tentar ajudar a Zeitan. Então assim, tem toda uma movimentação dos personagens. Nesse livro tem sim triângulo amoroso, e ele é um triângulo amoroso de uma forma muito diferente e original. O livro todo ele é muito original, tá, gente? Essas questões da crisálida, das guerras com os alienígenas e todo o sistema que é feito com os concubinas, com os pilotos, da forma como as coisas interagem, tudo é muito original. Mas, assim, não espere que valores morais sejam trabalhados, pelo contrário. Porque depois que ela mata a primeira vez, é como se uma coisa tivesse se quebrado dentro dela. Ela não importa mais de matar outras pessoas. Ela não se preocupa mais com isso. Entende? Ela não tem mais esse filtro. Aí ela começa a se zangar com, eu penso em matar fulano, não, tem que matar ciclano. Ela começa a meio que fazer uma lista. Inclusive no meu vlog de leitura, se não me engano, de março, né? Eu falei pra vocês que eu vi ela no início como uma aprendiz de ser a Alena, do Trono de Vidro. Porque era alguém fazendo desafeto pra ela que ela tava pensando em matar. Então, assim, ela fica se tornando uma pessoa muito impulsiva e ela começa a descobrir alguns segredos que os sábios estão escondendo. E as coisas começam a mudar muito de figura e a gente vai culminando num final bombástico. O livro tem um final, assim, muito bombástico. Mas agora eu preciso fazer algumas críticas para vocês entenderem o porquê que eu dei a nota do Ciro Lotus. Até chegar no final, eu tava imaginando que seriam cerejeira, tulipa, 5 estrelas, favoritadíssimo, mas não foi o que aconteceu. Porque quando a gente vai chegando pro desfecho final do livro, tem poucas páginas e tudo acontece muito rápido. Então a sensação que eu tive é que o editor virou pra Chiram e falou: você tem menos de uma semana para terminar o manuscrito. E muitas partes ficaram mal escritas. O que eu digo de mal escritas? Eu digo que a transposição de uma cena para outra, ela é rápida demais e você nem consegue entender se a personagem foi sozinha, se ela foi com outra pessoa, como ela foi, sabe? Qual é o deslocamento de tempo que ela levou para sair do ponto A para o ponto B. E isso acontece muitas vezes, dentro de um mesmo contexto ali, sabe, gente? E eu fiquei incomodada com isso, sabe? Porque quando você lê, você tem um ritmo até uma parte do livro. De repente ele muda completamente e algumas partes ficam assim, truncadas. E eu achei que esse final foi mal escrito. Além disso, a Zeitan tem umas decisões morais extremamente questionáveis e umas atitudes muito absurdas no final desse livro. E eu não tenho como apoiar uma protagonista dessa. Por isso que eu falo pra vocês que se eu soubesse que era a construção de uma vilã, eu teria... Não é que eu teria relevado, eu teria recebido, talvez de uma forma diferente, essas coisas que ela fez, já esperando que ela iria fazer coisas absurdas e horrorosas, entendeu? É porque quando você tá falando de uma protagonista, você quer ver a transformação dela pra melhor e não pra pior. E foi isso que eu senti, que ela se tornou uma personagem muito ruim. E ela tinha umas prioridades muito esquisitas, sabe? Ela colocava pessoas que ela nunca viu na vida dela acima de outras pessoas, sabe? Que ela teve convivência a vida toda. Então, assim, foi muito estranho, várias colocações. Aí, por isso que eu digo, se você lê esse livro entendendo que a construção de uma vilã fica melhor, sabe? Pra você digerir essa confusão e essas ondas de coisas que acontecem no final do livro. Mas mesmo assim, ele fecha de uma forma, apesar dessas coisas que eu estou pontuando, ele fecha de uma forma satisfatória, com muitos mistérios para o próximo livro. Eu estou doida para ler o próximo livro, então eu dei sim o Ciro Lotus, e por enquanto não estou favoritando essa série, porque eu fiquei extremamente incomodada com essas cenas específicas do final. É o que eu falei, eu não vou dar spoiler aqui pra vocês, porque não vale a pena dar spoiler mesmo. O importante é você ler e você ter a sua percepção. Mas ela me decepcionou nesses quesitos. Eu queria ter um crescimento da personagem e eu vi ela afundar no brejo. Foi tipo isso. Mas assim, eu super indico a leitura. É um livro de fantasia que vai mexer muito com você.
vai te mergulhar nesse mundo fantástico da China, inspirado numa história famosa deles, né? Ele é só inspirado numa história de uma imperatriz lá da China. Então, assim, eu acho que vale muito a pena a leitura e eu acho que vocês vão gostar bastante. E vamos ver, né, se esses pontas, esses finais não vão impactar tão negativamente vocês como me impactou. Mas eu gostei bastante do livro em si. Eu acho que a Shiran tem um potencial absurdo. O livro é extremamente inovador e super indico a leitura. Então foi isso, gente. Eu espero que vocês tenham curtido. Não se esqueça de comentar se vocês têm interesse de ler ou não, se vocês já leram, tá bom? Tchau e até o próximo vídeo.